Olá a todos, meu nome é Ricardo Guimbaroski e venho aqui hoje dar as boas-vindas a todas as pessoas inscritas no curso No Mundo Maior, que nós iniciaremos no próximo mês de março, dia 26 de março, às 20 horas e 30 minutos. Será sempre uma vez por mês, sempre na última terça-feira do mês, nós estaremos juntos, ao vivo, na plataforma virtual que o GRESG divulgará, para estudarmos essa obra ditada pelo Espírito André Luiz a Chico Xavier. Lembrando que já foram estudadas aqui as obras Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. Portanto, esta será a quinta obra, que será estudada ao longo desse ano, de 2024. E hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a introdução dessa obra e o objetivo dessa obra, para que todos possam estar juntos. As obras de André Luiz geralmente têm um cunho romanceado, porém várias informações doutrinárias, inúmeras informações doutrinárias que merecem atenção, merecem destaque. Então, a recomendação, quem já estudou as obras de André Luiz, quem está estudando pela primeira vez, não tem problema algum. Todos podem participar, não existe pré-requisito, E vamos nos ater às informações doutrinárias que essa obra nos fornece, E essa obra especificamente tem muita coisa. Quer ver uma coisa? Vamos ler em conjunto, ou eu vou ler e depois vocês podem consultar o que é colocado no verso do livro, No verso do livro, esse texto aqui. Nesta obra, André Luiz focaliza aspectos da vida no mundo espiritual e da comunicação entre seres desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. Ou seja, o que acontece durante o repouso do corpo físico? O que acontece? Como que é a assistência dos irmãos desencarnados a nós encarnados? O autor espiritual fornece esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental. Hoje em dia fala-se muito em saúde mental, Tem a ver? Não tem a ver? Vamos descobrir juntos. E apresenta os correspondentes tratamentos espirituais. Sob forma romanceada, analisa temas como, vamos lá, o que nós vamos abordar? Aborto, epilepsia, esquizofrenia e mongolismo, destacando o socorro imediato prestado aos necessitados pelos trabalhadores invisíveis, que evitam, o quanto possível, a loucura, o suicídio, os extremos desastres morais. Então, muita coisa nós vamos estudar, muita coisa nós vamos conversar lá na salinha virtual que o GRESG disponibilizará, lá no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo do WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp só desse curso, e ali serão postadas as informações necessárias para que nós possamos conversar ao vivo. E aí, nesse livro, o que acontece? Emmanuel abre o livro num texto ditado a Chico no dia 25 de março de 1947. É um texto que é uma introdução, vamos chamar assim, ou um prefácio, como vocês queiram denominar, que antecede o capítulo 1. Então é esse texto aqui que tem como título Na Jornada Evolutiva. Eu não vou ler o texto,
Eu vou deixar para vocês lerem, tá? Mas eu destaquei algumas informações. A primeira informação que Emmanuel coloca a Chico é: muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Emmanuel está falando aqui o seguinte: todos nós somos espíritos imperfeitos. Sendo imperfeitos, nós somos dotados de vícios morais. E o nosso desafio, a nossa responsabilidade é transformar esses vícios morais em virtudes morais. Ou seja, nós largarmos o orgulho, a inveja, a vaidade, o egoísmo e transformarmos todos eles em virtudes enobrecidas da alma, desse espírito imortal que nós somos. Por isso que ele comenta aqui: acomodaram-se com os vícios de toda sorte. Nós, espíritos, nós acomodamos com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. A gente acomoda, né? A gente vive a vida acomodando nesses vícios. E Emmanuel está chamando a atenção. É correto? Não é correto? Vamos pensar um pouco sobre isso, porque a morte não faz milagre. É isso que ele coloca aqui. Mais adiante ele comenta: aplicaram a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas. Os espíritos imperfeitos de toda a ordem têm essa tendência. Eu vou olhar para o próximo, eu vou apontar o defeito para o próximo. Mas muitos de nós esquecemos de olhar o quê? Para dentro, né? Dentro de nós. O que acontece dentro da gente? Por que eu agi dessa forma com fulano? Por que eu me comporto dessa outra forma com ciclano? Né? É isso que Emmanuel está introduzindo. Tanto é que o título da introdução ou do prefácio se chama Na Jornada Evolutiva. E aqui Emmanuel coloca: vários companheiros de ideal estranham a cooperação de André Luiz, que nos tece informações sobre alguns setores das esferas mais próximas ao comum dos mortais. Quer dizer, André Luiz vem trazer justamente isso. O que acontece aqui na Terra? O que acontece nas regiões do plano espiritual, no entorno da Terra, né? A missão de André Luiz, continua Emmanuel, a missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros que somos herdeiros, felizes na eternidade. Todos nós somos herdeiros do Pai. Então, todos nós, sendo herdeiros do Pai, nós possuímos o quê? Esses tesouros, essas qualidades, essa possibilidade, essa força que nós possuímos de mudar, de nos transformarmos em pessoas melhores. Riquezas imperecíveis, em cuja posse jamais entraremos, melhor dizendo, sem a indispensável aquisição da sabedoria e do amor. E mais à frente, Emmanuel puxa, não uma puxadinha, é um puxão de orelha, né? Que serve para todos nós, para que a gente possa realmente prestar atenção. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Gente, essa história de que eu morri e vou para o céu, vou virar anjinho, isso não existe. Para quem já tem estudos na doutrina, já estudou o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, outras obras do André Luiz, enfim, outras obras doutrinárias, já deve ter visto que, se eu morrer, eu vou
para aquela região do plano espiritual que mais se afiniza com o nosso lado que? Moral. Se eu fui uma pessoa boa, caridosa, que praticou sempre o bem na minha encarnação, o que vai acontecer? Eu vou dar continuidade a esse trabalho no plano espiritual após a morte, no corpo físico. Porque o corpo físico que morre, né? Nós sabemos disso. O corpo morre. Mas o espírito, ele é o que eu falei anteriormente? Imortal. Ou seja, o espírito, ele dá continuidade. Seja em que região do plano espiritual for, que ele estiver localizado, né? Preferencialmente ele vai se deslocar para uma região do plano espiritual, mas condizente com seu nível evolutivo, para dar continuidade ao que ele sempre praticou. Ao contrário, quem pratica sempre o mal, quem está imerso em vícios morais, né? No orgulho, na vaidade, no egoísmo e tantos outros, que pratica o mal, cobiça a inveja, gente, vai virar anjinho? Não vai. Também não vai para o inferno. Sabemos também que céu e inferno são estágios mentais. Não existe uma região física. Céu é uma região física, inferno espiritualmente falando. Então são estágios mentais, estágios da alma, né? Então ele fala aqui, nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade, com a exclusão, bagagem do que houver semeado. Naquela obra, Voltei, né, do irmão Jacó, não sei se vocês já leram. Lá ele é questionado quando ele retorna à parte espiritual. Qual a sua bagagem? O que você trouxe? E aí ele coça a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, faz aquela cara assim, como quem diz, não trouxe nada. Então é para a gente pensar, o que a gente está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo da nossa valiosa oportunidade reencarnatória, né? Vamos continuar aqui o texto. Cada criatura transporá nessa aduana da eternidade com exclusiva bagagem do que houver semeado e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante são característicos imutáveis da lei em toda parte. Ninguém, depois do sepulcro, gozará de um descanso a que não tenha feito jus, porque o reino do Senhor não vem com aparências externas. Então é para a gente pensar sobre isso, porque Emmanuel está fazendo essa introdução, colocando essas reflexões. Eu pincelei apenas as mais importantes dessa introdução. Uma introdução é curta, 1, 2, 3, com 4 páginas, né? E para a gente pensar, porque isso tem a ver diretamente com o que André Luiz coloca em toda a obra, né? Isso aqui é Emmanuel, não é André Luiz não, é Emmanuel. Emmanuel que está fazendo essa introdução aqui, lembrando, tá? E tem uma frase que está na última página dessa mensagem, que diz o seguinte, abre aspas, né? Continua o texto. Não teriam recebido o dom da vida para matar o tempo. Fecha. Eu achei essa frase muito interessante. E aí, nós estamos vivendo a vida para matar o tempo? Ou nós estamos vivendo a vida com um propósito, com uma finalidade? Isso tudo é para que todos nós possamos pensar um pouco. O ano está começando, estamos no mês de fevereiro, né? O ano está começando, temos ainda aí bons meses pela frente, para que nós possamos, quem sabe, nós chegarmos ao final do ano, ao final de 2024, no dia 31 de dezembro, olhar para trás e observar, opa, eu mudei, eu me modifiquei, eu me transformei nesses pontos. Não em todos,
que é impossível, mas em um ou dois eu consegui mudar. Isso é uma vitória que não tem preço, né? Então, eu aguardo vocês no dia 26 de março, terça-feira, às 8h30 da noite, 20h30, né? Lá na salinha, na plataforma virtual, na sala virtual, que será divulgado lá no nosso grupo do WhatsApp, pelo GRESG, né? Para que possamos começar o nosso estudo, né? Começar o nosso estudo já no dia 26 de março. Aguardo todos, sejam todos bem-vindos. Quem não adquiriu a obra, que possam adquiri-la, possam baixá-la ou comprar o livro, enfim, fiquem à vontade, né? Mas a proposta que eu faço aqui é que vocês leiam antecipadamente os capítulos, né, do mês, pelo menos, não são muitos, é de 1 a 2 capítulos por mês, que vocês possam ler, né? Salvo engano, são 2 capítulos por mês. São 2 capítulos, então não é muita coisa. Em um mês não é muita coisa. Então que possamos ler os capítulos, né? Destacar aqueles pontos que cada um julga mais importantes, né? Para que nós possamos debater, conversar, trocar ideias, trocar informações, trocar percepções. Um tem uma percepção, de repente, que o outro não viu, não enxergou, que outra pessoa possa comentar, né? Então vai ser um estudo bem bacana, um estudo bem legal. Até lá, pessoal. Tudo de bom, muita paz.